Então, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre alterações cromossômicas, tanto alterações numéricas quanto alterações estruturais. Certo? Então, o que são anomalias ou alterações cromossômicas? Então, as alterações cromossômicas, elas podem acontecer no número de cromossomos, ou seja, eu vou perder um ou mais cromossomos ou ganhar um ou mais cromossomos na célula do indivíduo, ou pode acontecer do indivíduo perder, né, parte da estrutura do cromossomo, um pedaço de cromossomo ou ganhar um pedaço de cromossomo. Então, as alterações cromossômicas numéricas são decorrentes de erro durante a divisão. Então, durante a formação dos espermatozoides, na meiose ou na mitose, há um erro durante a divisão dos cromossomos. E aí uma célula fica com mais ou menos cromossomos. Já as alterações estruturais resultam de quebras de cromossomos. E essas quebras, na maioria das vezes, são de forma esporádica, né, aleatória. Não dá para prever quando e onde vai acontecer essa quebra. Então, um indivíduo que não tem alteração no seu genoma, ele é chamado indivíduo euploide, né? Perdão, um indivíduo que altera todo o teor genômico do indivíduo, ele é chamado de euploide. Isso não acontece na espécie humana. Tá? Não é viável na espécie humana. Então, um indivíduo que é triploide, ou seja, ele tem 3 exemplares de cromossomos, de todos os cromossomos. Um indivíduo que é tetraploide, ele tem 4 exemplares de cada cromossomo. Um indivíduo que é pentaploide, e aí vai, né? 5 exemplares de cada cromossomo. Então, indivíduos que são diploides, eles são representados por 2N, que é o dobro do total de cromossomos, de exemplares, que é as nossas células somáticas. As células do nosso corpo são diploides, elas têm 2 exemplares de cada cromossomo. Como nós temos 23 tipos de cromossomo, nós temos 46 cromossomos, 23 pares. Mas isso vai depender do número de cromossomos por espécie. Já um indivíduo haploide, né, existem espécies que são haploides, tem apenas um cromossomo por célula, em todas as suas células. Exemplo, o zangão. O zangão, né, o macho das abelhas, ele é um indivíduo haploide, ele tem apenas um cromossomo de cada exemplar. E existem também os indivíduos triploides, que além de 2 cromossomos, ele tem um exemplar a mais de cada cromossomo. Então, ao invés de ter 2 exemplares de cada cromossomo, ele tem 3. Exemplo aí é a banana, né? O nome científico da banana é a musa paradisíaca. Já a aneuploidia, então a gente viu as euploidias, que altera todo o conjunto, né? Todas as figurinhas, o álbum inteiro, né? Todos os exemplares de cromossomos. Isso é euploidia, para mais ou para menos. Então, o indivíduo é haploide, diploide, triploide, tetraploide, pentaploide. Isso, a alteração de todos os cromossomos, aumento ou diminuição do conjunto inteiro, é a euploidia. Mas existe a aneuploidia, quando altera só um número de cromossomos. Então, há o aumento ou a diminuição de apenas um tipo de cromossomo, de um dos pares lá. Como, por exemplo, o indivíduo que é 2N mais um cromossomo, ele vai ter 47 cromossomos ao invés de 46, que é a quantidade normal de cromossomos de um indivíduo da espécie humana. Então, ele vai ter um acréscimo de um cromossomo.
Então, toda vez que o paciente tiver 47 cromossomos, nós vamos estar diante de uma trissomia, tá? Ele vai ter um grupo de cromossomos que tem 3 exemplares. Quando há o acréscimo de 2 cromossomos, ou seja, ele é diploide mais 2 cromossomos extra. Então, quando a gente tiver um paciente assim, a gente vai estar diante de uma tetrassomia. E quando ocorrer a perda de um cromossomo? Então, o paciente é diploide menos um cromossomo. Então, um dos pares de cromossomo ocorreu a perda de um exemplar. Então, nós estamos diante de uma monossomia. E quando há perda de 2 cromossomos, nós chamamos de nulissomia. Além das aneuploidias, existem as alterações estruturais, ou anomalias estruturais. Nós temos aí a translocação recíproca, é quando 2 cromossomos, eles trocam um pedaço. Existe a translocação robertsoniana, que a gente vai falar de cada uma delas. A deleção é quando um cromossomo perde um pedaço. A inversão é quando um cromossomo perde um pedaço, ele se desprende, na verdade, ele rotaciona 180 graus e depois é colado de cabeça para baixo no mesmo cromossomo. Então, não é a perda, é a rotação em 180 graus de um pedaço do cromossomo. A duplicação é quando um cromossomo ele recebe uma parte a mais que ele já tem, então ele vai ter um pedaço duplicado. A inserção é quando ele recebe um pedaço de outro cromossomo. O cromossomo em anel é quando ele se dobra, formando uma estrutura circular. E existe também o isocromossomo. Nós vamos falar de cada uma dessas condições. Então, as euploidias são alterações que envolvem todo o genoma. Elas originam células cujo número de cromossomos é múltiplo do número haploide. Então, se o paciente ele tem 23 espécies de cromossomos, 23 tipos, ele vai ter 23, 46, 69 e assim sucessivamente. Então, nós temos um exemplo aí hipotético de uma célula triploide do ser humano, tá? Essa célula aí não gera um indivíduo viável, geralmente é abortado. Então, essa célula aí é decorrente de uma dispermia. É um óvulo que foi fertilizado por 2 espermatozoides, tá? E ele vai gerar um óvulo triploide. E esse óvulo vai ser inviável, ele vai ser abortado. Então, ele vai ter um conjunto de cromossomos haploide do óvulo e 2 conjuntos de cromossomos haploide de 2 espermatozoides diferentes. Existe também a tetraploidia. Geralmente ocorre como um insucesso da clivagem inicial do zigoto. Então, aquela célula formada pela união do espermatozoide e do óvulo, ele vai gerar uma célula diploide. Após essa fusão, esse espermatozoide, então, esse zigoto, ele então começa a sofrer duplicação do DNA, tá? Depois da duplicação do DNA, ele vai sofrer uma mitose, né? Então, ele vai formar 4 pares de cromossomo e deve sofrer uma mitose. Só que essa separação citoplasmática não acontece. Então, ele duplicou o número de cromossomos, ele era diploide e passou a ser tetraploide, mas na hora de separar o citoplasma isso não acontece. A citocinese não acontece. Aí o paciente essa célula vai ficar com 94 cromossomos. Só que essa célula é inviável, vai ser abortada também. E as aneuploidias? Aneuploidias são alterações que envolvem um ou mais cromossomos de cada par, gerando múltiplos não exatos de cada par. Essas aneuploidias, elas são originadas da não disjunção de um ou mais cromossomos durante a anáfase, né, durante a meiose.
Então, lá quando a meiose está acontecendo, quando os cromossomos irmãos eles são separados, um dos pares de cromossomos não sofrem separação. E aí ele vai um par para uma das células sexuais, um dos gametas. A gente viu isso, inclusive, na aula passada. E aí, quando esse gameta ele sofre fecundação, ele vai gerar um zigoto com um número de cromossomos errado, né? Ou uma triploidia ou uma monoploidia. Ou, perdão, uma trissomia ou uma monossomia. Então, as aneuploidias, elas podem afetar os cromossomos autossômicos, que são aqueles cromossomos não sexuais. Um exemplo aí é quando há uma alteração no número de pares do cromossomo 1 até o cromossomo 22, são os 22 exemplares de cromossomos autossômicos na espécie humana. Mas existem também as aneuploidias sexuais, quando há envolvimento do par 23, que é o par sexual, o X ou o Y, dependendo do sexo. Então, nós temos um cariótipo humano normal, que é chamado de 44A, ou seja, 44 cromossomos autossômicos, mais um par sexual, que pode ser XX, se for mulher, sexo feminino, ou XY, se for homem, sexo masculino. Vamos falar das trissomias. A primeira delas, e a mais famosa, a mais estudada e a mais comum, é a síndrome de Down. A síndrome de Down ela é causada pela trissomia do cromossomo 21. Antigamente era chamada de mongolismo. Tá? Então, professor, por que chamava de mongolismo? Não sei. Não sei mesmo. Não sei se tem alguma coisa a ver com a região da Mongólia, da China, mas eu posso até pesquisar para tirar essa curiosidade, que é até minha também. Mas eu acabo tendo essa curiosidade, mas acabo esquecendo de pesquisar. Então, a síndrome de Down. Então, a síndrome de Down, ela pode ser causada por um paciente do sexo masculino, que tem um cromossomo 21 a mais, e ele tem um par sexual XY, então um homem. Ou pode ser uma mulher, né? Tem um cromossomo autossômico a mais, em vez de 44, ela tem 45, e um par sexual XX. E o que é que causa o paciente ter síndrome de Down? Qual a consequência? Qual a consequência de o paciente ele apresentar síndrome de Down? Geralmente, indivíduos que têm filhos com idade avançada, então a mulher engravida após os 40 anos, a chance de ter um filho com síndrome de Down é muito maior do que uma mãe mais jovem. Ou um casal que um dos indivíduos sofre a altas taxas de radiação. Exposição ao sol, exposição a raio-x, exposição que fez radioterapia, teve um câncer, fez radioterapia, isso aumenta a chance de gerar ali gametas com um cromossomo 21 a mais, e a fecundação desses gametas geram, então, um descendente com a trissomia do 21. Também já foi mostrado que o uso de drogas alucinógenas também podem gerar erros na formação dos gametas e, consequentemente, gerar descendentes com maior chance de ter trissomia do 21. Então, o uso de LSD, heroína, êxtase, predispõe os pais a terem um filho com síndrome de Down, tá? Não é que vai ter, ele tem uma chance aumentada. Qual o quadro clínico de um paciente que apresenta síndrome de Down? Ele tem baixa estatura e obesidade, né? Isso é inerente à condição. Ele tem olhos oblíquos, né? Geralmente angulados para cima, que a gente chama de epicanto. As mãos e os dedos são curtos. Existe também a famosa prega simiesca na mão. Essas pregas que nós temos na mão, essas três, existe uma que é bem proeminente no indivíduo com síndrome de Down. O paciente ele tem retardo mental,
microcefalia, o tamanho do encéfalo é diminuído, as da cabeça também, e também braquicefalia. Geralmente a inserção das orelhas são um pouquinho mais abaixo do normal. Então, nós temos aí exemplos de alguns indivíduos com síndrome de Down. Percebam aí os olhos oblíquos, né, a cabeça um pouco pequena, e também a inserção das orelhas abaixo da linha média. O paciente também apresenta boca permanentemente aberta, geralmente eles ficam com a boca todo o tempo aberta. A língua é bem grossa, protusa, grande e fissurada. Eles têm hipotonia, né, fraqueza nos músculos. Um perfil facial achatado, como se tivesse apertado assim o rosto dele, igual quando você aperta o rosto de uma boneca. Os cabelos são finos. O homem é estéril. Ele não vai ter capacidade de gerar descendentes. A mulher é fértil. Então, quais são os sintomas principais do paciente com diabetes? Trissomia do 21. Atraso no crescimento, retardo mental e o occipúcio achatado, né? Região occipital. A língua é enrugada, grande e protusa. Há malformações intestinais, então o paciente ele pode apresentar distúrbios gastrointestinais. A mão é larga, curta e a famosa prega simiesca. Nos pés, o intervalo amplo entre o primeiro e o segundo artelho. Então, o dedão do pé e o segundo dedo, ele é bem separado, né? Aquele espaço entre dedos que você coloca ali o chinelo de dedo, né? Aquela parte do chinelo de dedo que prende ao pé. Então, o paciente ele tem uma tendência a desenvolver leucemia linfoblástica aguda, ele tem doenças cardíacas congênitas, má formação da orelha e as famosas pregas epicêntricas, ou epicânticas. O olho é oblíquo, angulado e apresenta o perfil facial achatado. Então, aí nós temos um paciente do sexo feminino, um cariótipo de um paciente do sexo feminino com trissomia do 21. Percebam aí que o par 21 tem 3 exemplares e é do sexo feminino porque tem 2 cromossomos X no cariótipo. E um exemplo de um cariótipo de indivíduo com síndrome de Down do sexo masculino. Então, trissomia do cromossomo 21 apresenta um cromossomo X e um Y. Outra trissomia autossômica é a trissomia do cromossomo 18, chamada de síndrome de Edwards. Então, quais são os possíveis cariótipos que o paciente com síndrome de Edwards pode manifestar? Pode ser um indivíduo do sexo masculino, onde ele tem 45 cromossomos autossômicos, sendo que há um acréscimo do cromossomo 18, tá entre parênteses mais 18 aí, dizendo que o acréscimo foi do cromossomo 18, e apresenta o cromossomo sexual, os cromossomos XY. Então, sexo masculino. Pode ser uma mulher também, né? Uma adição do cromossomo 18 e o par sexual XX. Clinicamente, o que é que o paciente com síndrome de Edwards vai apresentar? Ele tem uma deficiência mental grave, ele tem tremores e convulsões já na primeira semana de nascido, ele vai ter hipertonia, né? Uma força muscular muito grande, orelhas mal formadas, e aí nós temos um exemplo de um paciente com trissomia do 18. Então, ele vai apresentar microoftalmia, os olhos bem pequenos. Ele apresenta microcefalia, o cérebro pequeno, existe retardo mental. Geralmente, ele apresenta polidactilia, que é um dedo a mais da mão. Em vez de ter 5 dedos, ele tem 6. Geralmente, o lábio e o palato duro estão fendidos, né? Ele tem lábio leporino, ele já nasce com lábio leporino. Ele apresenta má formação cardíaca, hérnia umbilical, má formações renais
e os pés alterados. Então, ele apresenta quirodáctilos, com posição característica, né, os dedos aumentados. Hipoplasia das unhas, as unhas são pequenas. Pés em chamado de mata-borrão, lembra daquela almofada que parece Hoje não se utiliza muito, né? O mata-borrão é para tirar o excesso de tinta, daquelas tintas caneta tinteiro. Ele é uma almofada angulada, que parece um balanço. E aí o pé do paciente com síndrome de Edwards tem um pé em formato de canoa, né? O mata-borrão. Ele apresenta dorsiflexão do primeiro artelho, né? O primeiro dedo é flexionado para a região dorsal. E ele já nasce com várias malformações congênitas. Ele apresenta defeitos cardíacos, como, por exemplo, no septo ventricular, que é a parede do coração que separa o ventrículo direito do esquerdo, isso é uma formação muito grave. Ele apresenta anomalias renais. Então, ele tem uma implantação baixa das orelhas, hipertireoidismo, nariz com má formação, mandíbula pequena, sobreposição do segundo e do quinto dedo, né? Sobre o terceiro e quarto, geralmente eles nascem com os dedos assim, o segundo e o quinto sobre o terceiro e o quarto, e o pé angulado em formato de mata-borrão. Então, aqui nós temos um cariótipo de um paciente com a trissomia do 18, do sexo masculino, e um cariótipo de um paciente do sexo feminino com a trissomia do 18. Trissomia muito estudada e relativamente comum é a síndrome de Patau, ou trissomia do cromossomo 13. Quais são os cariótipos possíveis que o paciente pode manifestar? Pode ser um paciente do sexo masculino, ele vai apresentar 45 cromossomos autossômicos, sendo que há acréscimo de um cromossomo 13, e ele apresenta pares sexuais XY, no caso do homem, ou XX, no caso de mulheres. Clinicamente, esse paciente vai apresentar orelhas e nariz deformados, uma fenda labial e o palato fendido, planta dos pés arqueadas, e nós temos aí exemplo de alguns recém-nascidos com a síndrome de Patau. Inclusive, alguns podem apresentar um só olho, né? Um ciclopes, né? Um olho no meio do rosto. Talvez daí, dessa formação de Patau, veio lá né, como é que se diz? Das lendas lá da Grécia, do monstro, né? Que tinha um olho no meio do rosto, chamado de ciclopes e tal. Então, aí nós temos aí os pés de um recém-nascido com síndrome de Patau e o lábio fendido, né? Tanto o lábio quanto o céu da boca, o palato. Então, o paciente com síndrome de Patau, ele tem convulsões e tem uma sobrevida de 2 anos, ou seja, no máximo 2 anos. Ele vai sobreviver no máximo 2 anos. Ele apresenta microcefalia, micrognatia, o pescoço é curto e a parede do pescoço aqui é alado, né, largo, parece que tem asas. Os punhos ficam sempre cerrados. As mãos com 6 dedos ou dedos sobrepostos. E há uma má formação dos olhos. Alguns apresentam um olho só, né, chamado de olhos cíclopes. Então, há uma ausência da separação dos olhos, né? Como essas figuras aí de pacientes que nasceram com a trissomia do 13. Então, aí nós temos um cariótipo de um paciente do sexo masculino com a trissomia do cromossomo 13 e um do sexo feminino com a trissomia do cromossomo 13. Então, a gente falou das trissomias autossômicas, que são aquelas que
atingem os cromossomos dos pares 1 ao 22, né? Falamos da trissomia do 21, do 18, do 13, e agora vamos para as trissomias sexuais. O acréscimo de um cromossomo sexual. Uma delas é a síndrome de Klinefelter, que há um acréscimo de um cromossomo X. Então, quais são os cariótipos possíveis? Homem com o acréscimo de um cromossomo sexual X, pode ser o acréscimo de 2 cromossomos sexuais X, ou o acréscimo de um cromossomo sexual X e um cromossomo sexual Y. Todos eles vão gerar síndrome de Klinefelter. Então, esse paciente, ele é do sexo masculino, tá? Sempre, porque ele vai ter que ter um cromossomo XY, mas ele vai ter uma alta estatura, ausência de pelos na face, os ombros são estreitos, ele apresenta ginecomastia, ou seja, os seios de tamanho aumentado, né, a evolução da mama. Os quadris são largos, lembra? Por que isso acontece? Porque ele tem um cromossomo X a mais. Esse cromossomo X é responsável pela síntese dos hormônios sexuais femininos. Por isso que ele tem ausência de pelo, ginecomastia. Os quadris são largos, por quê? Porque mulher que tem quadril largo, né, o depósito de gordura no corpo feminino é diferente do depósito de gordura no homem. O homem, geralmente, o depósito de gordura é no abdômen, na barriga. A mulher engorda mais os quadris, né, e as coxas. O paciente apresenta diminuição dos pelos pubianos e o testículo é atrofiado, é pequeno, e ele é infértil. Os braços e pernas são longos, né? Às vezes a mão fica quase na altura dos joelhos. E o paciente apresenta corpúsculo de Barr. O corpúsculo de Barr, ele só é encontrado em células de paciente que tem 2 cromossomos X. Então, o homem normal não tem corpúsculo de Barr, porque ele não tem 2 cromossomos X. Então, toda vez que você olhar o sangue de um paciente, a célula de um paciente do sexo masculino, e essas células apresentarem corpúsculo de Barr, ele tem trissomia do cromossomo sexual, a síndrome de Klinefelter. Tá? Porque o que é que acontece? O corpúsculo de Barr é a condensação de um dos cromossomos X. Então, como ele tem tem 2 exemplares, um fica ativo, sintetizando as proteínas e os hormônios sexuais, e o outro fica condensado, inativo. Então, como um homem normal só tem um cromossomo X, ele nunca vai ter corpúsculo de Barr, a não ser que ele tenha síndrome de Klinefelter. E aí, como nós vimos nas aulas anteriores, eu lembro que eu citei sobre isso. O paciente, o gato, por exemplo, a terceira cor da espécie do gato doméstico, ele só acontece quando é o sexo feminino. Então, se você olhou um gato de 3 cores, ele é do sexo feminino. Professor, mas eu olhei é macho. Então, ele tem síndrome de Klinefelter. Porque essa terceira cor só acontece quando o gato tem 2 cromossomos sexuais. Então, a síndrome de Klinefelter ela não é exclusiva para os seres humanos, acontece também em outros animais. Então, clinicamente, esse paciente ele vai ter uma estatura elevada, uma envergadura maior que a estatura, ou seja, os braços abertos, ele vai ter a distância entre as 2 mãos é maior do que a sua própria altura, então os braços muito longos. Ele vai apresentar ginecomastia, que é a evolução das mamas e alargamento dos quadris, característica de fenótipo sexual feminino. Voz aguda e retardo mental, por conta dos níveis baixos de testosterona. Ele vai ser estéril, ele vai ter uma atrofia dos testículos. E a cromatina sexual presente nas células. Ele vai ter uma distribuição de gordura e pelos corpóreos femininos, por conta desse aumento de hormônios sexuais femininos. Ele tem tendência à calvície, tendência a pelos no peito,
crescimento dos seios, pelos pubianos femininos, testículos pequenos, braços e pernas largos, quadris largos e uma barba muito rala. Então, aqui nós temos um cariótipo de um paciente com trissomia, a síndrome de Klinefelter, 2 cromossomos X e um Y. E aqui, outro paciente com síndrome de Klinefelter, onde ele tem 4 cromossomos X e um Y. Existe também outra trissomia sexual, é a síndrome do duplo Y, ou também chamada de supermacho. Então, ele vai ter 2 cromossomos Y, ele vai ter 2 regiões produtoras de hormônios sexuais masculinos. Então, quais são os cariótipos possíveis? Ou ele vai ter 2 cromossomos Y, que é o único cariótipo, na verdade. Ele vai ter 44 cromossomos autossômicos e vai ter um cromossomo sexual X e 2 Y. Então, esse paciente, a maioria dos homens que tem esse distúrbio, eles são fenotipicamente normais. Então, o corpo dele não apresenta nenhuma alteração por conta dessa condição genética. Ele tem um crescimento ligeiramente acelerado na infância por conta do aumento da testosterona. Esses homens, ele tem uma estatura muito elevada, são homens muito altos. E eles têm hiperatividade e crise de fúria. Então, por conta do excesso de testosterona, eles são muito hiperativos e eles apresentam crise de fúria. E é interessante que já fizeram pesquisas nos Estados Unidos, que eles começaram a fazer cariótipo dos detentos, e muitos deles, tinha uma alta incidência de detentos que tinham cometido crimes graves, que eles tinham o duplo Y, né? Então, isso explicava o porquê que eles eram muito violentos. Então, são pacientes que têm uma estatura elevada, têm um cromossomo Y a mais, e tem crise de fúria, hiperatividade, estatura elevada. O paciente ele tem acne facial em excesso durante a adolescência por conta desse distúrbio hormonal. A taxa de testosterona é aumentada, porque ele tem 2 cromossomos Y, e é na região do Y que se produzem as enzimas que sintetizam a testosterona. Eles têm um comportamento psicológico antissocial, eles não gostam de multidões, de interagir com as pessoas, e são agressivos. Então, a frequência dessa condição em criminosos e doentes mentais graves é maior que 3%. Então, são pessoas que desde a infância, da primeira infância, são agressivas e têm uma tendência à agressividade. Aí nós temos um cariótipo de um paciente com duplo Y e outro paciente com cariótipo de duplo Y. Existe também a trissomia do cromossomo X, também chamado de triplo X ou superfêmea. Quais são os cariótipos possíveis? Mulher com 3 cromossomos X, esse é o cariótipo possível. São mulheres com estatura acima da média, por conta desse cromossomo X extra. Eles apresentam genitália e mamas subdesenvolvidas, tendência à esquizofrenia e retardo mental, e apresentam uma puberdade precoce e apresentam fertilidade também. Aí nós temos uma criança com essa síndrome, né? Trissomia do X. E aí um genótipo, né, um cariótipo de um paciente com essa trissomia do cromossomo X. Mais um cariótipo com a trissomia do cromossomo X. Então, aí nós vemos as trissomias sexuais, que é quando há um ganho de cromossomo sexual, seja ele X ou Y, né? Vamos agora para as monossomias, que é quando há perda de um cromossomo sexual. A primeira monossomia que nós iremos falar é a síndrome de Turner, onde o paciente ele tem a perda de um cromossomo sexual. Então, ele tem apenas um cromossomo X, e o segundo cromossomo sexual não tem.
Quais os cariótipos possíveis? Nós temos uma mulher, né, que tem os 44 cromossomos autossômicos, mais um cromossomo sexual. Acontece em 53% dos casos. Mas pode ser uma mulher que tem 2 cromossomos sexuais a mais. Ou pode ser, por exemplo, uma translocação entre o cromossomo X, né? Uma troca de pedaços entre o cromossomo X que acontece em 10% dos casos. E outra translocação aí. Então, as translocações, elas podem acontecer também, gerando condições de síndrome de Turner. Então, nós temos uma criança com essa condição. Então, clinicamente, como que são apresentados os sintomas de um paciente com síndrome de Turner? Eles são mulheres de baixa estatura, têm um retardo no crescimento, o pescoço é bem largo e alado, as pálpebras são caídas e os olhos geralmente são bem ressecados, tem pouco cabelo na parte de trás da cabeça, o peito é largo e os mamilos são espalhados, e os pés são chatos, o dedo curto, principalmente o quarto metacarpo. Então, o quarto dedo ele é mais curto que os demais. Então, são pacientes com baixa estatura, a linha posterior do cabelo baixa e o pescoço alado. Ele apresenta coartação da aorta, né, uma obstrução, um adelgamento da aorta. A válvula aorta bicúspide também com problemas. Deformidades em valgos dos cotovelos. Retardo da idade óssea. Linfedema das mãos e dos pés, né, inchaço das mãos e dos pés. Múltiplos nervos pigmentados. E disgenesia ovariana. Os ovários não se desenvolvem. Ela vai apresentar amenorreia, não vai menstruar, e deficiência de estrogênio e progesterona e, consequentemente, infertilidade, já que os ovários não se desenvolvem. O desenvolvimento da mama é precário e o tórax é bem largo e os mamilos bem espaçados. Aqui nós temos um cariótipo de um paciente com a monossomia X0, ou síndrome de Turner, e uma outra síndrome de Turner, em que há uma troca de pedaços entre os cromossomos X. Então, apesar dela ter 2 cromossomos X, ocorreu ali uma troca de pedaços entre os cromossomos X, tá? Que gera também a síndrome. Agora vamos para... A gente falou aí das alterações cromossômicas, né? Numéricas, quando há a perda ou ganho de um cromossomo. Agora vamos falar das alterações estruturais. Quando os cromossomos eles têm o seu número preservado, porém um pedaço de cromossomo é alterado, ou é adicionado, ou é trocado, ou é perdido, ou invertido. A primeira aberração estrutural dos cromossomos, nós vamos falar da deleção, vamos falar da duplicação, da inversão, translocação, forma em anel de cromossomo e o isocromo, além do cromossomo marcador. Então, nós falamos aqui da monossomia, que é quando há a perda de um par de cromossomo, a trissomia quando é o ganho, e a telotrissomia é quando há um pedaço de um par de cromossomo, né, que mimetiza e imita ali uma trissomia. A deleção é quando há uma perda de um pedaço do cromossomo, então esse cromossomo aqui está faltando um pedaço. A duplicação é quando há o acréscimo de um pedaço igual no cromossomo. A inversão é quando houve troca de pedaços do cromossomo. Um pedaço ali se desprendeu e inverteu e foi colado novamente. Inversão paracêntrica é quando essa inversão, pericêntrica é quando essa inversão envolve ali o centrômero. E a inversão paracêntrica é quando não envolve o centrômero. A translocação é quando há troca de pedaços de cromossomos.
simples e existe a translocação recíproca. A isocromia é quando um cromossomo se gruda ao outro, formando um cromossomo maior. Um par de cromossomos se gruda ao outro. E o cromossomo em anel é quando um cromossomo ele adere às suas extremidades, formando um cromossomo circular. Então, nós temos o exemplo aí de uma deleção, quando há uma perda de um pedaço do cromossomo. A translocação equilibrada é quando há dois cromossomos que trocam pedaços reciprocamente. A inversão, ela pode ser paracêntrica ou pericêntrica. Pericêntrica é quando o pedaço de cromossomo que vai ser invertido engloba o centrômero, né? O meio do cromossomo, a região que separa o braço curto do braço longo. E a inversão paracêntrica é quando a inversão ela não envolve o pedaço de cromossomo invertido, não envolve aqui o centrômero. A translocação robertsoniana é quando um cromossomo doa um pedaço e o outro cromossomo perde um pedaço. Então, não é uma troca simultânea. A translocação isocromossômica é quando o cromossomo troca pedaços com o outro. E a formação do cromossomo em anel é quando dois fragmentos são perdidos da extremidade e esse cromossomo, então, sofre uma união entre as suas extremidades que permaneceram. Então, as deleções, elas são perdas de segmentos cromossômicos. A deleção terminal ocorre por uma simples quebra, sem reunião das extremidades. Existe também a deleção intersticial, que é uma dupla quebra. Ocorre a perda de um segmento inteiro, seguido de uma soldadura, como, por exemplo, aí a deleção de parte do cromossomo 13. Então, aqui nós temos um cromossomo 13 normal e um cromossomo 13 deletado. Então, essa parte aqui de baixo desse cromossomo foi perdida. Então, ocorreu aqui um cromossomo 13 que foi deletado na posição do braço longo, posição 21, né? 21.3. E aqui nós temos outra deleção do cromossomo 5, na posição P15, né? No braço curto, bandeamento 15.3. Dá para dar um endereço inteirinho, certinho da parte que foi perdida. Então, aqui nós temos vários tipos de deleções que já foram descritas na literatura. Existem várias. Vamos dar ênfase para algumas que são mais famosas, como, por exemplo, a Wolff-Wiskott, a síndrome de Cri-du-Chat, também chamada de síndrome do miado do gato. É uma criança que tem uma perda do cromossomo 5, de um pedaço do cromossomo 5, e quando ela nasce, o choro dela lembra um miado de gato. Translocação do cromossomo 7, deleção, perdão, que gera a síndrome de Williams, a deleção do cromossomo 8, do cromossomo 11, 16, então várias deleções já foram descritas na literatura. Vamos falar da síndrome do miado do gato, ou síndrome de Cri-du-Chat, que é a mais famosa dessas deleções, a mais comum. Então, a síndrome do miado do gato, ou Cri-du-Chat, ou Cri-du-Chot, é causada pela deficiência do segmento do cromossomo 5. Então, a perda de um pedaço do braço curto do cromossomo 5. Então, esses indivíduos que são portadores da síndrome do Cri-du-Chat, ou miado do gato, eles morrem nos primeiros meses de vida ou na primeira fase da infância. Então, tem uma vida muito curta. Aí nós temos um
um cariótipo de um paciente com síndrome de Cri-du-Chat, mostrando aí que o par 5, um dos cromossomos, tem uma perda de um pedaço, né? Mostrando aí a deleção, região deletada desse cromossomo. E aí nós temos uma imagem de uma criança com síndrome de Cri-du-Chat. Clinicamente, o paciente ele tem baixo peso ao nascimento, ele tem hipotonia e cardiopatia congênita, já nasce com problemas cardíacos sérios. Tem um choro fraco, semelhante ao miado do gato, e aí vem o apelido, né, síndrome do miado do gato. Ele tem microcefalia e face arredondada. Ele tem hipertelorismo ocular e epicanto, né, eles ficam com o olhar bem fixo. Ele tem estrabismo, né, e orelhas displásicas, e a prega palmar é única. Então, nós temos aí exemplo de um paciente com síndrome de Cri-du-Chat. Aí, quando era na infância, né, já um pouquinho mais crescido. Professor, você falou que eles nascem, eles morrem nos primeiros anos de vida? Morrem, mas alguns conseguem sobreviver por mais tempo. Outra alteração estrutural é a duplicação. É quando um cromossomo tem dois pedaços iguais de um segmento cromossômico. Isso é causado isso gera o aumento do número de genes ou outras sequências de DNA. A maioria dessas duplicações é resultante do crossing over. O que seria esse crossing over? É a troca de pedaços de cromossomos durante a segunda etapa da meiose. E aí essa meiose 2 alterada, esse crossing over, ela gera segmentos duplicados ou deletados. Então, aí nós temos a duplicação do cromossomo 15. De um lado, nós temos o cromossomo 15 com o segmento normal. E do outro, nós temos aí um cromossomo 15 com esse segmento final duplicado. Outra alteração estrutural é a inversão cromossômica. Nessa inversão, o que acontece? Ocorre a quebra, duas quebras do cromossomo, né? E aí esse pedaço que está quebrado, ele sofre uma rotação de 180 graus e sofre uma soldadura. Essa soldadura cola o fragmento em posição invertida. A inversão ela pode ser paracêntrica, quando a quebra acontece envolve só um braço do cromossomo, ou seja, não afeta ali, não envolve o centrômero. E a inversão pode ser também pericêntrica, onde ocorre a quebra do cromossomo, incluindo ali o centrômero. Então, partes do cromossomo quebrado vai envolver os dois segmentos cromossômicos, tanto o braço curto quanto o braço longo. Então, nós temos um exemplo aí de inversão paracêntrica. O fragmento 2, ele sofreu quebra e ele sofreu uma inversão de 180 graus e depois foi soldado no mesmo lugar, só que de forma invertida. E só que essa parte 2 não envolve apenas um braço do cromossomo, aí no caso o braço curto, o braço P. Já a inversão pericêntrica, ela envolve uma região do cromossomo em que está ali situado o centrômero, que é aquela região que separa os dois braços. Então, esse pedaço, ele sofre quebra, ele sofre ali um movimento de 180 graus e depois é soldado, né, de ponta cabeça, 180 graus. Então, nós temos aí exemplo de uma inversão paracêntrica herdada em homozigose do cromossomo 12. Ó, esse cromossomo 12 aqui, ele teve uma alteração, né, uma inversão paracêntrica. O que aconteceu? Esse cromossomo 12,
esse pedaço do braço longo, do braço curto, aliás, ele sofreu uma inversão. E por último, né, o cromossomo em anel, acho que não é o último não, tem ali ainda a isocromia. O cromossomo em anel ele é formado quando há uma quebra dos telômeros das extremidades do braço, dos braços do cromossomo, e ocorre uma fusão dessas extremidades que permaneceram, gerando um cromossomo circular. Essa formação de cromossomo em anel pode resultar em monossomia. Então, é como se o paciente, aquele cromossomo em anel não existisse. Tá? O cromossomo marcador representa uma trissomia parcial. Então, nós temos um exemplo de formação de cromossomo em anel. Então, as extremidades 1 e 4 foram perdidas e as extremidades que permaneceram sofrem soldadura, gerando um cromossomo em anel. Então, exemplo aí, nós temos um cromossomo em anel de ring, em inglês, né, significando anel, do cromossomo 18. Outra alteração estrutural é chamada de translocação recíproca equilibrada. Nesse caso, ocorre troca de pedaços de tamanhos semelhantes entre os dois cromossomos. Então, o cromossomo ele basicamente vai trocar de pedaços, mas ele não vai ter incremento do seu tamanho. Por exemplo, aí a translocação entre o cromossomo 1 e o cromossomo 20. O cromossomo 1 trocou um pedaço com o cromossomo 20, mas eles não tiveram alteração de tamanho. Percebam que aqui as bandas dessa parte de baixo do cromossomo 1 estão diferentes. Tá? Quando você olha um par normal, as bandas elas se encaixam perfeitamente. Ó, as partes escuras e as partes claras dos cromossomos elas se encaixam. Isso é uma forma de identificar os cromossomos. Mas esse cromossomo 1 aqui, o bandeamento está diferente, mostrando que esse pedaço bem aqui não é do cromossomo 1. E se encaixa perfeitamente com o bandeamento do cromossomo 20. Então, o pedaço do 1 está aqui. E o pedaço do 20 está aqui. Eles trocaram de pedaço. Já existe também a translocação robertsoniana. Essa translocação robertsoniana acontece entre cromossomos acrocêntricos. Ou seja, cromossomos que tem um centrômero muito próximo da extremidade, e aí o braço curto dele é muito pequeno. Então, esses cromossomos acrocêntricos, se observa um braço muito maior que o outro em razão da proximidade do centrômero com a extremidade de um dos braços. Então, é isso que é um cromossomo acrocêntrico. Né? O centrômero, que é a região que divide o braço curto do braço longo, ele está muito próximo da extremidade. Então, o braço longo ele é muito longo e o braço curto é muito curto. Então, aqui nós temos, por exemplo, o cromossomo 14, que é um cromossomo acrocêntrico, que o braço curto dele é bem pequenininho, porque o centrômero está próximo aqui da extremidade. E aí ele trocou de pedaços com um outro cromossomo, que é o cromossomo 21. Então, ocorreu ali uma troca de pedaços entre os cromossomos. Então, cromossomos acrocêntricos, quando eles trocam de pedaços, eles geram ali o que a gente chama de troca robertsoniana. Então, para resumir, a aula... Ixi, a aula de hoje foi rápida, né? As alterações cromossômicas numéricas e estruturais. Então, aqui nós temos o cariótipo humano, que tem 22 pares de cromossomos. Tá? Autossômicos e um par sexual. Os cromossomos autossômicos, eles não são envolvidos com a determinação sexual, são os cromossomos não sexuais, e eles vão ocorrer sempre em pares homólogos, pares idênticos. Um cromossomo é herdado do pai e um cromossomo é herdado da mãe. Então, o par número 1, um cromossomo veio do espermatozoide do pai e o outro cromossomo 1 veio do óvulo da mãe.
E assim acontece com o par 2, o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente. Então, cada par de cromossomo, um é paterno e o outro é materno. Já os cromossomos sexuais são cromossomos envolvidos na determinação do sexo. Um par XX pode ser homólogo, no caso do sexo feminino, ou pode ser um par não homólogo, no caso do XY, do sexo masculino. Então, o XY, esse par ele não é homólogo porque eles não têm cromossomos idênticos. Então, sexualmente, o indivíduo ele pode ser 46 com um par XX, né, ou 46 com um par XY, sexo masculino e sexo feminino. Então, eles são diploides, eles têm 46 cromossomos, sendo que 44 cromossomos são autossômicos e 2 são cromossomos sexuais femininos, no caso do sexo feminino. E o sexo masculino tem 46 cromossomos, 44 são autossômicos, 2 são cromossomos sexuais, né, heterólogos, né, não homólogos. De acordo com o número, os cromossomos eles podem ter alterações, que é chamado de alteração numérica, como a aneuploidia. Então, o paciente ele pode apresentar um cromossomo a mais ou a menos. Exemplo aí nós temos a trissomia do cromossomo X, né? Síndrome do triplo X ou superfêmea. A adição de um cromossomo Y no sexo masculino, chamado de síndrome de Klinefelter. A adição de um outro cromossomo Y num sexo masculino, chamado de duplo Y ou supermacho. A perda de um cromossomo sexual, chamado de síndrome de Turner. A perda do cromossomo Y inviável, né, o cromossomo Y sozinho, na verdade, uma perda de um cromossomo sexual e apenas o Y. Isso é inviável, o paciente geralmente ele não sobrevive. E as trissomias autossômicas, como síndrome de Down, né, a trissomia do 21, a trissomia do 18, chamada de síndrome de Edwards, e a trissomia do cromossomo 13, chamada de síndrome de Patot. Além das alterações numéricas, onde há ganho ou perda de um cromossomo, existem também as alterações estruturais, como a deleção, quando há perda de um pedaço de cromossomo, a inserção, quando há um ganho de um pedaço de cromossomo, a inversão, quando há um cromossomo ele perde um pedaço e ele é colado de forma invertida. E aí existem dois tipos de inversão, né? A paracêntrica e a pericêntrica. E a translocação, quando há troca de pedaços de cromossomos, que pode ser de pedaços idênticos, de mesmo tamanho, que é a translocação normal, e a robertsoniana, quando acontece em cromossomos acrocêntricos. E existem também as euploidias numéricas, como haploidia, diploidia e as poliploidias, né? Triploidia e tetraploidia, que geralmente não acontecem em seres humanos. No máximo acontecem em zigotos, mas esses zigotos eles são abortados, eles não são viáveis. E é isso, pessoal. Eu não vou começar a próxima aula, porque a próxima aula ela também é bem curta e vai ser a nossa última aula. Então, se eu der essa aula hoje, a próxima, a gente não vai ter aula na semana que vem, então não pode acontecer. Na semana que vem é nossa despedida, nossa última aula teórica do semestre, que já dá aquele friozinho na barriga, né? O semestre está acabando. Mas é isso mesmo. Então, pessoal, tudo bem por aqui? Alguma dúvida? Ficou tranquilo?